Sou a professora Daiana Trindade e a nossa aula é as expressões sociais do trabalho. Quero começar essa aula perguntando para vocês como que é a relação que vocês têm com o trabalho. Vocês gostam de trabalhar? Vocês já trabalham? Vocês já trabalharam? Como é que está essa relação? Vocês curtem mesmo o trabalho? Então é isso que nós iremos ver nesta aula. Bom, quando falamos de trabalho, o que essa palavra significa? Trabalho vem de tripalium, do latim, que quer dizer três e madeira. Mas que relação é essa, professora? Já vou explicar para vocês. Olhem essa imagem, gente. O que vocês refletem vendo essa imagem? Essa pessoa aqui com uma manivela apertando a sua cabeça. Então, gente, o significado de trabalho seria esse, tortura. Tanto que, na Idade Média, um dos instrumentos de tortura era o trabalho. Mas vamos ver quais expressões, quantos conceitos no decorrer da história nós temos em relação ao trabalho, até chegar nos dias de hoje. Vamos começar pela Grécia Antiga. Como é que era o trabalho na Grécia Antiga? Como que nasce a filosofia? Será mesmo que a filosofia nasceu enquanto os pensadores estavam trabalhando? Eles teriam tempo para estar contemplando a natureza, olhando para o céu? Não. Então, a filosofia, ela nasce do ócio. É isso mesmo. O que é o ócio? Fazer nada, ficar de boa, tranquilão. Assim que nasce a filosofia. Até o Aristóteles, ele vai justificar isso. Ele vai justificar a escravidão. Porque na Grécia Antiga, haviam escravos, mas quando eu falo de escravos, não são os escravos africanos, não. A escravidão grega é quando se dominava um território, a população daquele território, aquela civilização, ela era trazida como escrava. Enquanto os escravos trabalham, os filósofos ficam contemplando a natureza, ficam pensando os problemas da polis, ficam filosofando. Então, Aristóteles, ele justifica que ele não precisa trabalhar, não. Tem alguém que trabalhe para ele. Senão, como é que ele vai ficar pensando? Não tem como. Aí, no decorrer da história, nós temos o trabalho no século XVI. Aí, o trabalho como uma atividade exaustiva. Aí começamos a ter aquela noção de trabalho a qual nós temos hoje. Por quê? Século XVI, o que está emergindo cada vez mais? O sistema capitalista. A burguesia, ela está ascendendo, tomando os espaços. Então, a burguesia, ela nota que o quê? Precisamos do trabalho. Precisamos trabalhar bastante para ganharmos dinheiro. Então, vejam como o trabalho, ele vai tendo vários significados ao longo da história. Então, aqui já muda de figura. Já começamos, depois, mais à frente, século XVI, século XVII, século XVIII, já trazendo o trabalho como uma identificação, como uma identidade nossa. Tanto que, um exemplo básico aqui. Se por um acaso, não sei se vocês conhecem aplicativos de relacionamento, aí tu estás lá dando aquela olhada para um lado e para o outro, curte, não curte, tira, enfim. Quando tu vais olhar ali o perfil das pessoas, o que tu olhas primeiro? O que ela faz, não é mesmo? Essa pessoa trabalha com tal coisa, com outra coisa. Então, o trabalho como identidade, praticamente de sujeito. Nós somos aquilo o qual nós estamos trabalhando. Então, vocês notam que o sistema capitalista, ele vai ser responsável por dizer o quê? Quem não trabalha é vagabundo. Enquanto que notamos que a filosofia, ela nasce dessa dita vagabundagem. Além disso, nós vamos falar de Marx agora. Por quê? Marx, ele vai falar que o trabalho é a relação entre os seres humanos e a natureza. Até então, o trabalho é algo positivo, é algo legal, porque eu vou transformar essa natureza, lógico, para a minha sobrevivência, não ao bel prazer. Então, o trabalho tem uma relação positiva. Mas não é assim que acontece, segundo Marx. O trabalho, ele acaba tendo uma carga negativa. Por quê? O trabalhador, ele acaba se tornando sempre o quê? Uma mercadoria. E aí que nós entramos nos modos de produção. Porque para compreender a sociedade e o trabalho, precisamos entender os modos de produção, como que as pessoas se relacionam com o trabalho no decorrer da história. Por isso que os modos de produção são o quê?
as forças produtivas mais as relações de produção. O que é isso, professora? Traduza. Gente, como que nós nos relacionamos? Quem que detém os meios de produção? E quem que trabalha para as pessoas que detêm os meios de produção? E aí o Marx vai falar dos diferentes tipos, né, de modos de produção ao longo da história. Por isso que na Grécia Antiga, como nós já vimos, há uma relação dos senhores escravos e os escravizados, pessoas escravizadas, que há essa luta de classes. Aí nós temos no feudalismo o senhor feudal e os servos, que também há essas lutas, e chegamos no sistema capitalista, com a luta entre a burguesia e o proletariado, porque envolve os modos de produção. Então o trabalho, ele faz parte da história humana. Por isso que é muito importante nós compreendermos as diversas facetas do trabalho. E aí, gente, nós chegamos aqui na produção capitalista, que é produzir, produzir, produzir cada vez mais para termos lucro. E aí nós temos o Fordismo, o Taylorismo. Nós temos o Fordismo, que é o quê? A divisão, né, do trabalho por etapas, cada um faz a sua etapa, juntamente com o Taylorismo. Eu não preciso saber de todo o processo de produção. Eu fazendo a minha parte, está de bom tamanho. Até recordo muito um filme, até indico para vocês assistirem, se vocês quiserem, conseguirem, que é o Tempos Modernos, em que o Charlie Chaplin, né, ele está lá trabalhando numa indústria, tem uma cena muito engraçada, que ele está assim, gente, ai meu Deus, como é que é a palavra disso, gente? Que ele está lá tentando roscar, deve ser isso, né? Um parafuso e ele passa o dia inteiro fazendo isso. Quando acaba o trabalho dele, ele sai e continua, né? Porque o trabalhador, ele não faz um processo reflexivo, ele fica somente fazendo a mesma coisa. Produz muito mais e dá lucro para quem detém os meios de produção. O Taylorismo segue nessa linha também. O funcionário não precisa saber muita coisa, outras partes, não. Vamos seguir esse mesmo caminho. E aí nós chegamos, a partir da década de 70, com uma acumulação flexível, que também sempre está relacionado à produção, porque é o sistema capitalista, mas agora o trabalhador, ele é multifuncional. Ele faz de um tudo. E também começam, né, a se consolidar as leis trabalhistas, mas juntamente com as leis trabalhistas, também a precarização, a terceirização deste trabalhador. E não posso deixar de comentar que o Marx nos trará o trabalhador alienado. Eu tenho certeza que muitos de vocês que trabalham, quando chega a sexta-feira, é aquela alegria, né? Uhul, sextou. Por que isso? Se o trabalho deveria ser algo legal, a relação entre o homem, o ser humano e a natureza. Porque nós estamos exaustos. Como nós nos transformamos em mercadoria, não temos uma remuneração que faça com que a gente viva e simplesmente sobreviva, se espera a sexta-feira. Se conta no calendário quantos feriados terão. Então, infelizmente, o trabalho no sistema capitalista, ele acabou se transformando num trabalho alienado. E é isso que o Marx vai dizer. Nós somos trabalhadores alienados. Por isso que é muito importante entender a relação do trabalho. E esse trabalho diretamente com o sistema capitalista. E mais ainda para nós enquanto trabalhadores. Porque, de fato, quem trabalha somos nós. Não é essa elite burguesa que detém os meios de produção e nos exploram. Pensem nisso, reflitam sobre isso. Então, na nossa aula, nós falamos as expressões sociais do trabalho, o conceito de trabalho, o trabalho ao longo da história e a produção capitalista, Fordismo, Taylorismo e acumulação flexível. Gente, tirem foto desse quadro aqui maravilhoso e pensem quantas horas do dia de vocês é dedicado ao trabalho. Pensem, reflitam. Um grande beijo e até!